Eu só escutava cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu só escutava cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certo, pessoal? Já tô aqui é o Lúcio Luciano e você está no canal Lúcio TV, o melhor canal do YouTube para todo o Brasil. Lúcio Luciano sempre produzindo algo novo para você, para todo o Brasil, para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, para todos, Brasilzão gigante e vasto. O Brasil é uma nação só, com vários povos, mas é uma nação só. E como todo mundo sabe, o canal Lúcio TV produz muito humor, muito conteúdo humorístico, muito teatro, mas também nós falamos um pouco sério. E nessa temporada nós vamos falar um pouco sério. Vamos falar de vários assuntos, vamos fazer uma síntese, uma opinião sobre vários assuntos. Então, Lúcio discute, o vídeo de hoje é esse aqui. Lúcio discute a polêmica do voto impresso. Polêmica do voto impresso. Então, como todo mundo sabe, né? No decorrer da história do Brasil, durante vamos falar de urnas eletrônicas, de voto e coisa arada, nesse sentido. Então, como todos sabem, no decorrer da história do Brasil, se não me engano, quando foi feita a proclamação da República, era 1889, é isso aí. Então, em 1889, então, o Brasil deixou de ser um império e passou a se tornar uma república. Então, como eu já falei em alguns outros vídeos, o primeiro presidente do Brasil foi General Deodoro da Fonseca. Então, não vamos entrar nesse mérito agora, mas, então, como que era feito a questão dos votos, das votações da Primeira República? Ou seja, para e pense bem como que era a Velha República. Você pode pegar um livro e estudar na história aí que você vai ver. Então, primeiro, não era como é hoje, onde quem tem adolescentes, meninos e meninas de 16 anos já pode votar, tem direito ao voto. Homens e mulheres têm, aqui nessa atual Constituição, né, tem direito ao voto. Na Primeira República, em 1889, ali na Primeira República ali, o que acontecia? Só homens, homens, senhores escravos e homens de posse tinham direito ao voto. Ou seja, advogados, comerciantes, dentistas, médicos, esse tipo de gente que tinha direito ao voto. Pessoas de posse, ou seja, pessoas extremamente pobres que não tinham posse não tinham direito ao voto. Ou seja, adolescente não tinha direito ao voto. E mulher não tinha direito ao voto. Então, veja só. E o voto era exercido, feito através de cédulas. Ou seja, é ali que surgiu, no caso, ali a questão do tão famoso santinho. E já isso é antigo aqui no Brasil. Surgiu nessa época aí, o dito santinho, né? O que acontece? Então, nessa época, o que acontecia? A questão do voto, que era o voto em cédula. Ou seja, naquela época, como não é que nem é hoje, na atual Constituição, como naquela época não tinha a instituição polícia militar, a instituição polícia civil, tinha outras instituições naquela época, e daí, quem que era o chefe de polícia militar naquela época lá, nessa época aí, eram os coronéis, ou seja, fazendeiros
senhores de escravos de grande posse, fazendeiros do café, fazendeiros de gado de leite, que chamam no litoral. E essas pessoas eram os coronéis, entendeu? Da polícia. O que acontece? Essas pessoas aí, geralmente, lá na província, que eles chamavam naquela época, na comunidade, o que acontecia? Existia o voto de cabresto. Ou seja, muita gente trabalhava para esse dito coronel, e daí depois ele ia pegando e obrigando as pessoas a votar em determinado candidato, senão eles ameaçavam até de prender você vota e fulano tal, senão lhe prendo. A gente vê nos filmes, nas novelas. Era mais ou menos assim, o voto de cabresto. Ou seja, quando era o voto em cédula, era comum fraudamento das eleições. Porque leve em consideração o seguinte: várias urnas cheias de cédula. Então o que os caras faziam? Ou pegavam, sabotavam, tiravam as cédulas do candidato que eles queriam que perdesse, ou pegavam e botavam mais cédulas para aquele candidato que eles queriam que ganhasse. E daí nessa época era a política do café com leite. Você que estudou em história sabe. Você que está na 8ª série, na 6ª, 7ª série aí, ou na primeira série do 2º grau, ensino médio, você sabe. Era a política do café com leite. O que acontece na política do café com leite? Ou seja, São Paulo, que era um grande produtor de café, que tinha os senhores escravos de café, e Minas Gerais, um grande produtor de queijo e de leite, queijo. O que acontece? E da lá tinha os coronéis, daí os senhores de escravos de leite. O que acontece? Então eles esquemavam o seguinte: 4 anos, vamos lançar um candidato, nós queremos que se eleja um candidato de São Paulo. Nos próximos 4 anos não vamos se eleger um outro. Era uma cor distinta das grandes, dos estados mais ricos daquela época. Um outro ano, dos próximos 4 anos, o estado de Minas Gerais. Então, era a política do café com leite. Então, o que acontece? Isso tudo na velha república. Ou seja, era provado que demorava muito para se apurar os votos naquela época e os votos eram bastante fraudados. Tá, mas o que tem a ver isso com a atual polêmica agora que o atual governo queria o voto impresso? Ou seja, pense bem, está na Constituição que o voto é secreto, o voto é secreto e o voto é auditável. Ou seja, cada urna eletrônica, como a imprensa noticia, todo mundo sabe, né? Cada urna eletrônica, no caso, cada cartório eleitoral, cada TRE espalhado, né? Cada cartório eleitoral configura a urna eletrônica, os candidatos daquele pleito, e pega e tem um número de mesários de cada sessão, e como todo mundo sabe, quando vai começar a sessão, os mesários pegam e imprimem a zerésima. Ou seja, o que seria essa zerésima? Seria um comprovante que a urna está zerada. E a urna eletrônica não tem ligação com a internet. Ou seja, tudo desligado da internet. Daí, o que acontece? No fim do pleito, sai pegado e tirado o boletim de urna com o nome de cada candidato e quantos votos que aquele candidato teve e quantos votos branco teve. Então, dá para se dizer o que acontece. O voto é auditável. Como eu já falei em outros vídeos, a urna é segura e o processo eleitoral brasileiro é um dos processos mais interessantes, mais
tecnológicos e, no caso, mais confiáveis que se tem. Por quê? Porque sai o boletim de urna, beleza? E é o ditado. Então, e a apuração os super computadores do TSE é muito rápido para se apurar. Nenhum país do mundo consegue apurar tão rápido que nem o Brasil. E preciso, sem erro nenhum, porque computador não era, né? Sem erro nenhum. E o que acontece? A atual polêmica do voto impresso. O que acontece? O atual governo queria que o quê? Quando você fosse votar, sairia no caso um comprovante que você pegou o nome do candidato e os votos que você votou, o nome do candidato e os votos que você votou. Votou para esse, votou para aquele, o nome daquele candidato e o número de votos. O que acontece? Isso aí, ou seja, é inconstitucional porque deixaria de ser voto secreto. Então, a partir do momento que isso fosse impresso, sem esse comprovante, não deixaria de ser secreto. Ou seja, era a mesma coisa que pegar, facilitar o seu fraudamento. Por quê? Porque poderia ser impresso comprovantes falsos e botado em outras urnas para contar. Ou seja, facilitaria a fraude e também, no caso, ele deixaria de ser secreto e pegava, e grandes corporações e grupos, no caso, se você pegasse, se fosse colocado em prática o voto impresso, seria o voto de cabresto voltando. Porque daí, uma empresa X lá ia obrigar, depois do pleito, traga o comprovante que você votou em tal candidato. Ou seja, é o voto obrigado de cabresto voltando como que era lá na velha república. Então, não podemos, não dá de maneira nenhuma admitir que esse tipo de coisa aconteça aqui no Brasil. O voto de cabresto lá da velha república, do coronelismo volta e volta. Porque daí o voto deixaria de ser secreto. Então, se está escrito na Constituição que o voto é secreto e seguro, então, de maneira nenhuma podemos admitir a questão do voto impresso. Não pode, de maneira nenhuma, existir que é pedir para voltar a coação e o voto de cabresto. E a humilhação junto também. Porque daí, determinados grupos, depois do pleito, traga o comprovante aqui da votação que você votou no nosso candidato. Não, isso aí é inadmissível, na minha opinião. Então, está dada a minha síntese, a minha opinião sobre essa questão polêmica do voto impresso. Então, na minha opinião, vou assegurar aqui que eu confio extremamente no canal Luz TV aqui, eu confio extremamente na Justiça Eleitoral Brasileira, confio extremamente nas urnas eletrônicas, e as urnas eletrônicas são modernas, tecnológicas, seguras e orgulho para o país brasileiro, para todo mundo, para todo o Brasil. E quero me manifestar totalmente contra o voto impresso, sou contra isso aí. É isso aí. Isso aí, então. Isso aí, Lúcio Luciano, metendo a cara no seu celular, no seu computador, no seu tablet para todo o Brasil, através dessa plataforma parceira chamada YouTube. Lembrando que nós estamos numa campanha de chegarmos a 1000 inscritos. Então, 1000 inscritos e 4 mil horas de exibição pública. Então, você que não é inscrito, e se inscreve aí, que não custa nada. É isso aí. Pois, afinal, o canal Luz TV não é patrocinado, é patrocinado por mim e minha família, então seria muito importante que nós patrocinássemos esse canal aí para nós cobrir um pouco dos investimentos aí, dos custos. É isso aí. Então, se você gostou desse vídeo, dá aquele like maravilhoso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aperta o sininho na opção todas. Sempre quando tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Afinal, de graça, não custa nada. É isso aí. Um abração, até a próxima. Fui!
E você escutava cantar, é o Lúcio Piauí, é o Lúcio Piauí. E você escutava cantar, é o Lúcio Piauí, é o Lúcio Piauí, é o Lúcio